Sendo assim, nós agora conseguimos vislumbrar que existem duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade primária ou originária, que é aquela que assegura ao nacional a condição de nacional nato. No caso do Brasil, a nacionalidade primária assegura ao brasileiro a condição de brasileiro nato. E por outro lado, temos a nacionalidade secundária ou derivada, que é aquela que permite que o nacional possua a condição de nacional naturalizado. No caso do Brasil, essa nacionalidade secundária atribui ao brasileiro a condição de brasileiro naturalizado. Certo, até aí tudo bem. Mas qual é a diferença prática entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado? Bom, vamos agora entender as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E para isso, vejamos o texto da Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Bom, daremos ênfase aqui a essa expressão, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, qualquer diferenciação entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado somente pode ser estabelecida pela própria Constituição, pois a própria Constituição está dizendo que nenhuma lei poderá estabelecer uma diferença entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado. E em nossa Constituição existem várias normas constitucionais espalhadas, ou seja, várias normas constitucionais esparsas ao longo da Constituição que estabelecem algumas diferenças, algumas distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Só para fins de exemplificação, veja essa norma constitucional. Segundo a nossa Constituição, nenhum brasileiro será extraditado. Até aí tudo bem, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Veja, aqui nós temos uma diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ou seja, vamos realizar a leitura de todo o dispositivo para permanecer no contexto. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, esse é um exemplo de uma norma constitucional que está lá no artigo 5º, ou seja, são normas espalhadas pela Constituição, em que a Constituição estabelece uma diferença entre brasileiros natos e naturalizados. Ao longo da Constituição, existem outras normas que estabelecem essas diferenciações. Mas o importante aqui é saber que somente a Constituição é que tem a aptidão para estabelecer uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Para entender essa norma constitucional ainda melhor, vamos utilizar dois personagens, Lucas e Kevin. Lucas é um brasileiro nato que nasceu em São Paulo, filho de pai e mãe brasileiras, e Kevin é um brasileiro naturalizado. Kevin é aquele nosso amigo que nasceu na Austrália, veio para o carnaval, decidiu ficar no Brasil e assim se naturalizou brasileiro. Acontece que Lucas e Kevin são perigosos traficantes internacionais. Eles são responsáveis por controlar todas as rotas de tráfico de drogas para os Estados Unidos. E descobrindo esse esquema, a autoridade dos Estados Unidos solicita ao Brasil a extradição de Lucas e Kevin. Os Estados Unidos querem que o Brasil entregue Lucas e entregue Kevin para que eles sejam processados e julgados em território norte-americano. Agora vejamos se o Brasil poderá extraditar Lucas e Kevin para os Estados Unidos. Segundo a nossa Constituição, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então veja, segundo a nossa Constituição, somente um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E para isso, um dos requisitos, uma das possibilidades, é o envolvimento com o tráfico de drogas. Dessa forma, o Brasil pode extraditar Kevin, pois Kevin é um brasileiro naturalizado que se envolveu comprovadamente com o tráfico de drogas. Agora veja, a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos em nenhuma hipótese. Lucas é um brasileiro nato, ainda que ele seja um perigoso traficante internacional de drogas,
o Brasil não poderá extraditar Lucas. Lucas deverá permanecer aqui no Brasil para ser processado e julgado em território brasileiro. Vamos avançar. Conforme nós aprendemos, somente a Constituição poderá estabelecer diferenças, distinções entre brasileiros natos e naturalizados. E agora nós veremos mais uma hipótese em que a Constituição prevê uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado. São privativos de brasileiro nato os cargos. Muita atenção a esse dispositivo. Perceba que esse dispositivo está na cor verde, o que significa que são dispositivos muito exigidos em provas de concurso público. Por algum motivo, essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, ou seja, os cargos privativos a quem é brasileiro nato, ou seja, cargos que não podem ser assumidos por brasileiros naturalizados, é um tema extremamente importante para a prova de concurso público. Outro ponto aqui é ter a sagacidade de compreender que aqui é mero estudo da lei seca, tá? São questões de concurso público que se limitam a cobrar o conhecimento que está aqui claro e expresso no texto da Constituição. Então veja, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Perceba a quantidade de questões envolvendo esse conhecimento puro e simples da lei seca. Então perceba o seguinte, existem alguns cargos que são estratégicos na estrutura da República Federativa do Brasil e, por razões quase que óbvias, são cargos que não podem ser ocupados por aquele que é um brasileiro naturalizado. São cargos que somente podem ser ocupados por aquele que é um brasileiro nato. Perceba que todos esses cargos possuem em comum o fato de serem cargos com elevada importância política, como, por exemplo, o cargo de presidente da República e ministro do STF. Então veja, se um estrangeiro vem para o Brasil e passa a morar no Brasil e após alguns anos ele consegue se naturalizar brasileiro, esse estrangeiro se torna um brasileiro naturalizado. Entretanto, ainda que seja um brasileiro, esse brasileiro naturalizado não poderá, por exemplo, se tornar um presidente da República. Agora vamos prosseguir. Você sabia que um brasileiro pode perder a nacionalidade brasileira e, com isso, deixar de ser considerado um brasileiro? Isso mesmo. A partir de agora, nós estudaremos os casos que podem fazer com que um brasileiro perca a nacionalidade brasileira e, assim, deixe de ser considerado um brasileiro. Ou seja, estudaremos as hipóteses em que poderá ser declarada a perda da nacionalidade brasileira. Vamos até a apostila. Então, segundo a nossa Constituição, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, primeira hipótese, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se o brasileiro naturalizado se envolver com alguma atividade nociva ao interesse nacional, uma sentença judicial poderá determinar o cancelamento da naturalização desse brasileiro. Eu quero que você perceba que as questões sobre esse tema se limitam a exigir o conhecimento da letra fria da lei, a lei seca. Então evite se aprofundar em doutrinas, em discussões, tentando aprofundar no que seria o conceito, por exemplo, de atividade nociva ao interesse nacional, e de aprofundar aqui nas hipóteses em que a sentença poderia cancelar a naturalização. Isso porque as questões sobre esse inciso primeiro, elas se limitam ao texto frio aqui da norma constitucional. Então veja, uma das hipóteses de perda da nacionalidade brasileira é o cancelamento da naturalização por sentença judicial na hipótese em que esse brasileiro se envolveu com uma atividade nociva ao interesse nacional. Por exemplo, Kevin nasceu na Alemanha e veio morar no Brasil e acabou ficando aqui por muitos anos, quando então decidiu se naturalizar brasileiro. E agora Kevin é um brasileiro naturalizado.
Mas acontece que Kevin acabou se envolvendo com alguns crimes e algumas atividades nocivas ao interesse nacional. Dessa forma, agora Kevin é réu em uma ação, e nessa ação, além de condenar Kevin por aqueles crimes, o juiz poderá também, na sentença, cancelar a naturalização de Kevin. Sendo assim, Kevin perderá a qualidade de brasileiro. Dois detalhes importantes sobre essa hipótese de perda da nacionalidade brasileira. Não existe uma definição clara, específica e acabada sobre o que seria atividade nociva ao interesse nacional. Então não se preocupe em entender o que de fato seria uma atividade nociva ao interesse nacional, pois as provas de concurso público não exigirão esse conhecimento. E o segundo ponto é, se falando do cancelamento da naturalização, certamente estamos falando de um brasileiro naturalizado. Veja bem, cancelamento da naturalização, então naturalmente é uma hipótese em que o brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade brasileira. Então essa hipótese aqui estudada só se aplica a quem é brasileiro naturalizado, ou seja, que são aqueles brasileiros que passaram por um procedimento de naturalização. Então, naturalmente, essa hipótese não abrange a perda da nacionalidade de um brasileiro nato, ou seja, uma sentença judicial não poderá fazer com que um brasileiro nato perca a sua nacionalidade brasileira simplesmente por ele ter se envolvido com alguma atividade nociva ao interesse nacional. Outra hipótese de perda da nacionalidade brasileira é essa: adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Então veja, outra hipótese de perda da nacionalidade brasileira aqui prevista é essa: adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de, e aí aparecem as alíneas A e B. Qual é a lógica desse dispositivo? A lógica é o seguinte: qual é a consequência para o caso de um brasileiro que voluntariamente adquire outra nacionalidade? Nós temos a regra é a perda da nacionalidade brasileira. Veja, uma das hipóteses da perda da nacionalidade brasileira é adquirir outra nacionalidade. Então, em regra, perderá a nacionalidade brasileira aquele que adquirir outra nacionalidade. Porém, a norma constitucional ela prossegue apresentando exceções quando ela estabelece salvo nos seguintes casos, ou seja, são casos nos quais a nacionalidade brasileira será mantida simultaneamente com a outra nacionalidade adquirida. Então, são hipóteses em que o indivíduo permanecerá com mais de uma nacionalidade, tá? Ou seja, são casos de dupla nacionalidade ou dos polipátridas. E essas hipóteses, as exceções, os casos em que um brasileiro poderá permanecer com mais de uma nacionalidade, são as hipóteses tratadas nas alíneas A e B. Então, veja, segundo a Constituição, o brasileiro que voluntariamente adquirir outra nacionalidade, em regra, perde a nacionalidade brasileira. O importante aqui é entender que a Constituição não está dizendo que o brasileiro naturalizado é que perderá a nacionalidade brasileira. A Constituição diz que o brasileiro perderá a nacionalidade brasileira. Quer ver? Vamos subir aqui. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Veja, em nenhum momento foi falado que é a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado, tá? A Constituição a Constituição está tratando aqui de hipótese em que qualquer brasileiro, inclusive você que é brasileiro nato, poderá perder a nacionalidade brasileira. Então, será declarada a perda da nacionalidade brasileira e aqui estão as hipóteses, né? Tá, no inciso número 1, nós estamos falando de naturalização. Então, o inciso número 1 só se aplica
ao brasileiro naturalizado. Mas no inciso número 2, nós estamos falando de um modo geral, a aquisição de outra nacionalidade. Então, se um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado adquirir outra nacionalidade, em regra, poderá haver a perda da nacionalidade brasileira. Então, qual é a conclusão que nós podemos extrair? Até mesmo um brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira. Então, o brasileiro nato que adquire outra nacionalidade, é possível haver a perda da nacionalidade brasileira, tá? E esse é um ponto muito relevante para provas de concurso público. Veja, por exemplo, essa questão. Incorre em causa de perda da nacionalidade o brasileiro nato que, já sendo milionário exclusivamente por ter se apaixonado pelos céus de Paris, obtém a nacionalidade francesa por naturalização. Essa questão está correta, pois até mesmo o brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira por adquirir voluntariamente outra nacionalidade, que no caso aqui foi a nacionalidade francesa. Então entenda uma coisa para fins de prova. Até mesmo um brasileiro nato, ou seja, até mesmo você, poderá perder a nacionalidade brasileira. A Constituição prevê essa possibilidade. Enfim, é importantíssimo que você entenda de uma vez por todas que até mesmo um brasileiro nato poderá perder a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra nacionalidade. Agora vamos avançar. Então veja, segundo a nossa Constituição, são hipóteses de perda da nacionalidade brasileira o caso do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos... Então agora vamos focar no estudo das exceções, né? Os casos em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, ainda que ele tenha adquirido outra nacionalidade. Então uma dessas exceções é de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Eu vou explicar essas duas hipóteses, essas duas exceções, mas eu preciso que você, de antemão, já compreenda que essas duas hipóteses são casos em que não é razoável esperar que o brasileiro não adquira outra nacionalidade. São casos em que o brasileiro é colocado em uma situação tal em que é aceitável que ele adquira essa outra nacionalidade. E se é aceitável, a Constituição ela entende que nessas hipóteses o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira. Então vamos ao estudo dessas duas exceções e de antemão você já deve saber que são casos em que é aceitável que esse brasileiro adquira outra nacionalidade. Agora vamos focar na primeira hipótese. Um caso em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo adquirindo outra nacionalidade. E esse caso é o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então veja só, em regra, aquele que é brasileiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. Entretanto, nós acabamos de ver que uma das exceções é o caso em que outro país acaba reconhecendo que esse brasileiro é também um nacional nato daquele país. Vamos exemplificar. Lucas é um brasileiro nato, pois, segundo as normas brasileiras, Lucas se enquadra nos critérios para ser um brasileiro nato. Enfim, Lucas é reconhecido pelo Brasil como brasileiro nato. Mas acontece que toda a família de Lucas é francesa, e segundo as leis da França, Lucas se enquadra nos critérios para ser um francês nato. Sendo assim, a França acaba reconhecendo que Lucas é um francês nato, ou seja, a França reconhece que, segundo as leis da França, Lucas possui nacionalidade originária francesa. O que a Constituição está dizendo nesse caso é que Lucas não deixará de ser brasileiro simplesmente por outro país ter reconhecido que ele é nacional nato daquele país.
Nesse caso, Lucas continuará sendo um brasileiro nato, mas também será um francês nato. Lucas será o que chamamos de polipátrida, pois Lucas agora possui mais de uma nacionalidade, inclusive a brasileira. Vamos estudar a segunda exceção, o caso em que o brasileiro não perderá a nacionalidade brasileira, mesmo adquirindo outra nacionalidade. Esse caso é de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Preste bastante atenção nessas palavras: imposição, condição para a permanência ou condição para o exercício de direitos civis. Veja só, em regra, aquele que é brasileiro perderá a nacionalidade brasileira se adquirir outra nacionalidade. Entretanto, uma das exceções é o caso em que o outro país acaba impondo que esse brasileiro se naturalize nacional daquele país, seja para que ele possa permanecer naquele território ou para que ele possa exercer os seus direitos de cidadão. Mas a questão aqui é o caso de um brasileiro que está em outro país e nem quer ser naturalizado nacional daquele país. Na verdade, a norma estrangeira impõe que esse brasileiro se naturalize nacional desse país. Vamos exemplificar. Joana é brasileira e está trabalhando há anos na Argentina. Joana nem deseja, nem tem a pretensão de se tornar uma argentina. Na realidade, isso nem passa pela cabeça de Joana. Entretanto, existe uma norma da Argentina que exige, que impõe que Joana se naturalize argentina para poder continuar em território argentino por mais algum tempo. Joana, então, pensa muito e acaba decidindo que precisa muito permanecer no seu emprego, precisa muito permanecer na Argentina, e assim Joana acaba cedendo e se torna uma argentina naturalizada. Nesse caso, a naturalização decorreu de uma imposição. Sendo assim, Joana continuará sendo brasileira, mas também será argentina. Agora vamos analisar esses dois informativos do Supremo Tribunal Federal. Aqui na linha B, nós temos dois informativos importantes sobre essa exceção. Temos esse informativo e temos esse informativo. Vou tentar centralizar aqui na tela o máximo que for possível. Vamos à explicação. Esses dois informativos tratam do mesmo caso e, para facilitar a compreensão deles, eu vou criar um exemplo hipotético sobre o caso de Augusto. Augusto é um brasileiro que resolveu tentar a vida lá nos Estados Unidos e, por lá, acabou morando por muitos e muitos anos. Com o tempo, com o passar dos anos, o Augusto acabou conseguindo adquirir o famoso Green Card, que basicamente é uma autorização para entrar e sair livremente nos Estados Unidos e trabalhar e permanecer em território norte-americano por tempo indeterminado. Ou seja, Augusto já possui tudo o que precisa para continuar vivendo tranquilamente nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, Augusto não está satisfeito, ele quer mais. Augusto decide tentar obter a nacionalidade norte-americana. E Augusto, então, consegue se tornar um cidadão naturalizado dos Estados Unidos. Sendo assim, temos o caso de Augusto, que é um brasileiro que voluntariamente se naturalizou norte-americano. Perceba que nesse exemplo, em nenhum momento o governo dos Estados Unidos exigiu isso de Augusto. Na verdade, Augusto até já possuía o Green Card e já estava autorizado a trabalhar e morar nos Estados Unidos por quanto tempo ele quisesse. A questão é que Augusto quis se tornar norte-americano voluntariamente. Mas acontece que as coisas no trabalho de Augusto não saíram como esperado. E Augusto acaba cometendo um homicídio. Augusto matou o chefe dele com 14 facadas, um crime muito bárbaro, e logo depois correu para o aeroporto e pegou o primeiro voo e fugiu para o Brasil. E sabendo disso, o governo dos Estados Unidos solicitou a extradição de Augusto. E para que Augusto possa ser julgado, ser processado e julgado lá em território norte-americano. É para isso que o governo dos Estados Unidos solicitou ao Brasil a extradição de Augusto. E o pedido de extradição chega ao Supremo Tribunal Federal
e o STF vai então analisar o caso. E aí, a defesa de Augusto, o advogado de Augusto, alega o seguinte: alega que Augusto é um brasileiro nato e que a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos. Entretanto, tem um detalhe nisso tudo, e o STF percebe esse detalhe. No momento em que Augusto optou por se naturalizar norte-americano, imediatamente Augusto perdeu a nacionalidade brasileira e naquela data, Augusto deixou de ser um brasileiro. Sendo assim, nesse caso, o Estado brasileiro poderá sim extraditar Augusto para os Estados Unidos, pois ele não é mais um brasileiro. Então, é exatamente esse o entendimento do STF que está nesses dois informativos. E assim nós encerramos o estudo do tema da nacionalidade. Espero que tenham gostado da aula e que seja muito proveitosa na sua preparação.